quero pregar hoje sobre cansaço. E quem me vê pregando com tanto ânimo desde o primeiro minuto do culto, não imagina que eu acabei de enfrentar talvez a semana de maior cansaço desses últimos meses. E é por isso que eu quero pregar sobre isso. O cansaço, muitas vezes, para mim, era associado a uma consequência de um período difícil ou ruim. Às vezes a gente está vivendo algo sobrenatural, a gente está vivendo em alta performance, promessas, a gente está vivendo em alta performance uma construção. E esse cansaço, muitas vezes, a gente negligencia, porque está tudo indo bem, as coisas estão indo bem, está tudo cooperando, a construção está acontecendo. Mas eu percebi nesses últimos dias características em mim que eu já desconhecia há muito tempo, e eu percebi que tudo isso estava sendo ativado por conta do meu cansaço. Então eu quero pregar sobre isso, porque você pode estar vivendo o pior momento da sua vida e o cansaço pode estar tentando parar você. Mas você também pode estar vivendo o melhor momento da sua vida e o cansaço pode estar tentando sabotar você. Eu olhei para o meu lado e falei: Deus, eu estou prestes a receber o terceiro filho. A gente está liderando uma igreja em 2 cidades, Miami, Deerfield. Agora com esse desafio de ser um co-lead pastor em São Paulo. Eu nunca imaginei que eu viveria o que eu estou vivendo. Eu nunca imaginei que eu experimentaria o que eu estou experimentando. As cruzadas acontecendo, os milagres acontecendo, as famílias sendo restauradas, os cultos lotados. A gente se mudou para uma casa nova tem 2 dias, uma casa incrível. A gente está tão feliz, mas ainda assim eu percebi que algumas características não estavam em dia com a forma como o meu coração estava sem sentido. Eu estava com o meu coração alegre, mas o cansaço estava me deixando um pouco irritadiço, o cansaço estava me deixando um pouco abatido. O cansaço, ele não vai roubar a tua alegria necessariamente em todas as estações, mas ele pode te impedir de celebrar aquilo que está acontecendo. O cansaço é um sabotador, porque a verdade é que quando o inferno não te para, muitas vezes ele te confunde. Se ele não consegue parar você, se ele não consegue comprar você, a próxima etapa da tentativa do inferno é sabotar você, é confundir você. Nem sempre o inferno está preocupado em tirar você da igreja. Estar na igreja não é uma garantia de estar vivendo o projeto de Deus. Então, se você está numa igreja, mas não está vivendo um projeto de Deus, os propósitos de Deus, o inferno sabe que é mais seguro você permanecer numa igreja confuso do que fora dela, porque fora dela, um dia você pode despertar e perceber que você se perdeu. Dentro dela, você pode ficar 20 anos sem perceber que você só está esquentando o banco de uma igreja, mas ainda não nasceu de novo. O inferno tem confundido pessoas que acreditam que porque estão no meio de uma multidão, vivendo parte de um avivamento coletivo, estão experimentando algo individual. Mas irmão, olha para mim, todo avivamento coletivo é fruto da soma de vários avivamentos individuais. Então Deus aviva o pastor e a palavra que sai do púlpito é pura. Deus aviva os intercessores e a oração carrega poder e autoridade. Deus aviva você que é voluntário, visitante, você que está aqui e a sua casa avivada, mais a minha casa avivada, mais a casa do teu irmão avivada. Isso gera um real avivamento. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Então não se confunda, o barulho da multidão não é uma garantia da sua casa estar vivendo os planos de Deus. Pastor, eu tenho que sair da multidão. Não, irmão, continua nela, mas entenda que o calor ao teu redor não significa que você está queimando. A euforia de alguns não significa que você está pleno, alegre, feliz. Talvez seja só barulho. Nem todo barulho é avivamento, mas normalmente avivamento gera barulho. Vou te dar um respaldo bíblico para isso. A Bíblia diz que quando o profeta profetizou sobre o vale de ossos secos, era possível ouvir o barulho dos ossos se unindo aos ossos, tendões juntas, medulas, carne, pele. Avivamento faz barulho, irmão, mas nem todo barulho é um avivamento. Você está comigo? Diga amém. Então eu quero falar um pouco sobre características do cansaço. Isso pode estar sabotando você. Tem características em você que só afloram quando você está cansado. Vou dar um exemplo de quando isso acontece. Quando a gente jejua, por exemplo. Tem gente que fala: pastor, é estranho, eu comecei a jejuar e eu estou ficando irritado. Não, você não está ficando irritado, você é irritado. O jejum só deixou você perceber. O cansaço faz a gente perceber características que a gente tem naturais, mas o domínio próprio já calou elas há muito tempo. O cansaço quer fazer com que elas voltem a ter voz. Irmão, olha para mim. O fruto do Espírito, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, isso pode se esvair em meio ao teu cansaço. Não é porque você se perdeu em Jesus, não é porque você se desviou, mas talvez é só porque você está cansado. Fala para quem está do seu lado: irmão, se você está cansado, descansa. O tema da mensagem de hoje é: você precisa descansar. Fala comigo, diga: eu preciso descansar.
Descanso está ligado à reposição de energia física, descanso está ligado à restauração da minha mente, dos meus pensamentos, da minha saúde emocional. Descanso também está ligado a uma confiança. Só consegue descansar na certeza de que Deus vai fazer quem confia que Deus é capaz de fazer. Então existe um descanso físico, existe um descanso emocional e existe um descanso também em Deus. Descansar em Deus não significa estar apático esperando que algo caia do céu. Significa fazer tudo o que eu posso fazer e descansar na certeza de que a parte dele Ele já fez. Confia no Senhor, entrega os teus caminhos nele. Entrega os teus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Então, primeira característica do cansaço, que é muito comum: o cansaço vai tentar roubar a tua alegria. Existem vários ladrões de alegria. Conselhos que parecem com conselhos de sabedoria, mas te desviam dos planos de Deus. Palavras, pensamentos, opiniões que pessoas liberaram contra você e talvez você aceitou e se abateu. Irmão, olha para mim, tem casais que a vida sexual não funciona mais de forma plena porque um dia a mulher ouviu algo do marido que criou uma marca para sempre, ou um dia o marido ouviu algo da mulher que criou uma marca para sempre. Tem filhos que não têm uma boa relação com os pais por conta de uma palavra que ouviu do seu pai e aquilo ali ecoa até hoje em você. Então existem palavras, não são necessariamente pessoas, mas palavras, ambientes, pensamentos que roubam a nossa alegria. Mas tudo isso foi externo um dia. Irmão, pega isso, eu sinto sabedoria fluindo aqui hoje, você está comigo? Tudo isso foi externo um dia, uma palavra saiu da boca de alguém e ela entrou no seu coração. Então ela era interior, ela fazia parte do interior de alguém. E aí você aceitou essa palavra e ela passou a fazer parte do seu interior. Mas ela foi externa durante um período. Pensamentos que liberaram contra você e você aceitou. Ambientes, circunstâncias, tudo isso era exterior. Mas se você aceitar, isso vai se tornar parte do seu interior. E é por isso que a transformação que o Evangelho propõe é de dentro para fora. Jesus não quer mudar a nossa estética, Jesus quer transformar a nossa essência. A mudança de natureza é um novo pensamento, é uma nova mentalidade, é uma nova natureza. Eu não me movo mais pelo que eu me movia, eu não penso mais como eu pensava, eu não faço mais o que eu fazia. Você está comigo? Diga amém. Então, ladrões de alegria, normalmente eles trabalham primeiro de uma forma exterior, até você interiorizar isso. Agora o cansaço começa em você. E é por isso que tantas vezes ele passa batido, a gente nem percebe. O cansaço faz parte de quem você é. Se você está cansado, o seu corpo fica cansado. É o seu corpo. A sua mente se cansou, é a sua mente que está cansada. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A autossabotagem tem parado mais pessoas do que muitos levantes do inferno tentando te sabotar. O número de pessoas que tiram a própria vida já superou e muito o número de pessoas assassinadas em todas as guerras. Ou seja, tem mais gente se matando do que sendo morta. Isso é autossabotagem. O número de doenças causadas pelo excesso de comida, doenças geradas a partir da obesidade, matam muito mais do que o número de pessoas que morrem por fome. Então tem mais gente morrendo por comer demais do que a gente morrendo por comer de menos. Isso é autossabotagem. Você está comigo? Diga amém. Eu amo sabedoria que Deus dá para homens, e eu amo alguns coaches que me edificam. Já falei sobre isso algum tempo atrás. Existem alguns coaches que são homens de Deus, mas tem muita gente que está substituindo o poder da revelação do Evangelho por estratégias de coach no púlpito. E isso, se eu entender como sendo agora o balizador da minha história, isso também é uma autossabotagem. Sem perceber, eu tirei a minha confiança e o meu olhar do autor e consumador da minha fé para 3 passos para. Um monte de gente vendendo fórmula para ficar milionário, e ele só ficou milionário vendendo fórmula para você ficar milionário. Então a pureza do Evangelho é o que mantém o meu coração limpo para que eu não me sabote. Por isso que eu preciso estar sempre em contato com a esperança viva. Por isso que eu preciso estar sempre me avaliando, me autoavaliando. Como é que eu estou? Como é que está meu coração? Como que está a minha fé? Onde está a minha expectativa? Onde eu coloco a minha confiança? Quem é a minha esperança? Os meus olhos estão olhando para quê? Os meus pés estão firmados em quem? Você está comigo? Diga amém. Então tem características que só afloram quando a gente está cansado. A primeira característica do cansaço é que ele vai tentar roubar a tua alegria. Você pode estar numa Lamborghini, passeando por Miami Beach, você pode estar com seus filhos saudáveis em casa, o seu casamento está incrível, mas se você estiver cansado, você vai estar no meio de um momento incrível, sem conseguir usufruir disso. Irmão, a primeira coisa que a América faz, e desculpa falar rápido, porque hoje eu tenho bastante coisa para liberar, é fazer com que a gente se mova pela dinâmica do tempo. E aí quando a gente começa a se mover pelo tempo,
A gente está no meio do lugar dos parques que o mundo guarda dinheiro para vir uma vez por ano para usufruir, e a gente passa anos sem usufruir. Por quê? Porque o inferno não está preocupado em tirar você de um lugar de transbordo. O inferno está preocupado em fazer você não usufruir desse lugar, mesmo que você esteja lá. Então você está na terra dos parques sem usufruir dos parques, você está na terra da prosperidade sem se sentir próspero. Irmão, olha para mim, prosperidade não é o que você tem, prosperidade é a qualidade, é a forma com que você consegue usufruir do que tem. Fala para quem está do seu lado, prosperidade é usufruir. Meu pai tinha um cliente na corretora, a gente tinha uma corretora de seguros, ele ainda tem. Se você quiser, inclusive, fazer um merchan aqui, acho que eu nunca falei sobre isso, Litoral Seguros, lá em Cabo Frio, vai lá e faz a sua cotação, abençoa o paizão aqui. Está vivendo um ministério chamado pela fé. Irmão, ele tinha um cliente, que o cara era milionário, fala comigo, milionário. E o cara morava dentro de um quarto de uma pousada, e tinha um carro de, 20 anos de uso já, porque ele tinha medo de ficar pobre. Então, eu nem sei se ele está vivo ainda, eu não vou dar muitos detalhes para quem conhece, talvez não está os pontinhos de saber quem é, mas vamos imaginar que ele tenha partido, ou que ele vai partir nos próximos anos, ou 20 anos, 30 anos, ele já tinha uma certa idade. Ele vai deixar para alguém algo que enquanto ele está vivido, ele nunca usufruiu. Então, ele pode, irmão, olha o risco que é isso, ele pode morrer rico sem nunca ter sido próspero. Ele dormia por décadas numa cama que não era sua, alugando um quarto que não era seu, porque aquilo que era seu ele não podia usufruir. Irmão, olha para mim, cansaço faz você perder a alegria naquilo que você poderia ter acesso. Esse é o princípio da mordomia. Eu como a comida do rei, eu moro na casa do rei, eu visto as roupas do rei, mas eu não sou o rei.